Este lugar vai tremer, porque aqui se encontra o povo do Senhor. Fomos escolhidos para orar. Fomos escolhidos para orar e anunciar A palavra do Senhor. Milagres e prodígios irão acontecer. O nosso Deus fará. O nosso Deus fará. O nosso Deus fará. O nosso Deus fará. Este lugar tremer. Levanta sua mão lá para sua casa, onde você mora. É claro que lá é só um ambiente, mas ela representa toda a tua família. Senhor Jesus, é a minha casa agora que eu peço um milagre. É na casa dos meus irmãos que estão aqui que pedimos milagres, Senhor. Milagres poderosos, Senhor. Milagres de ressurreição. Pessoas que estão vivendo como se estivessem mortas. Sintam um vento poderoso do teu Espírito e ressuscitem. Pessoas, Senhor, que estão vivendo de mágoa em mágoa, de desejo de vingança em desejo de vingança. Chega, hoje é o dia da libertação. Pessoas que têm vivido disputas jurídicas, disputas terríveis, muitas vezes violentas, que você tem vontade de jogar tudo fora para cair fora da briga. Não, nós queremos que Jesus te liberte, te proteja, que o diabo não tome o que é teu e nem você tome o que não é teu. Que o Espírito Santo mova agora com poder. Pessoas que estão vivendo de dor de cabeça em dor de cabeça, nem se aguentam, ninguém não aguentam mais barulho, não aguentam mais música, não aguentam mais nada de tanta dor. E em nome de Jesus agora nós queremos libertação. Realiza, Senhor, este milagre, Senhor. Pessoas que têm sofrido com as crianças em casa, dificuldades grandes, Senhor, dessa nova geração, medos profundos, Senhor, crianças com depressão, crianças com pânico, crianças com medos terríveis, crianças que estão sofrendo, Senhor, na escola para aprender, crianças que se agridem, que são agredidas, que sofrem. Em nome de Jesus agora realiza o milagre de proteção, o milagre de estar do lado, o milagre de restauração, o milagre de quebra de maldição na vida dessas crianças todas. Quero te pedir, Senhor, no teu poder, pessoas que qualquer coisa viram um debate e uma briga sem fim, repetem as brigas que já viram em outras gerações. Em nome de Jesus, liberta agora, quebra agora. Adolescentes que vão aprofundando ainda mais os mesmos traumas dos seus pais, mas agora de forma mais intensa, não querendo, Senhor, responsabilidades, não querendo, Senhor, assumir riscos, não querendo crescer. Em nome de Jesus agora, faz um milagre, Senhor, sobre estes jovens e estas jovens que não querem crescer, que não querem, Senhor, se desenvolver, que não querem, Senhor, assumir o seu novo tempo. Age com o teu poder. Realize, Jesus. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Vamos cantar. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Mais uma vez, eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus. Levante teu braço, levante teu braço. Tome fé, não deixa teu corpo arriar, não. Eu sei que tu és o Deus de milagres. De milagres. Tu que ouves a nossa oração. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sondas o nosso coração. Tu que sabes
milagres do que precisamos, Senhor. Forte povo de Deus. Jesus, Jesus, realiza um milagre em mim. Milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Na minha vida. Realiza um milagre em mim. Realiza um milagre em mim. Jesus, Jesus, realiza um milagre. Em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Na minha vida. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Na minha vida. Mais uma vez. Eu necessito da tua intervenção. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Vamos nos sentar. Eu fiquei falando com Jesus como devíamos começar essa nossa campanha. E tive um sentimento de falar de um texto, que é um texto que as pessoas costumam às vezes pular na Bíblia, porque ele é muito chato de ficar lendo ele. E ele se chama a genealogia de Jesus. E se a gente vai falar de quebra de maldição hereditária, de hereditariedade, de cura das heranças negativas, não tem jeito de eu ignorar que a Bíblia está repleta de alusões às diversas gerações de diversos homens e mulheres da Sagrada Escritura. A gente vai ter livros do Antigo Testamento que são transcrições de quem é pai de quem é filho de quem, não é? Descrições imensas. Por que a Bíblia ia perder tempo com isso se não tivesse valor nenhum? Existe um bispo já no céu, um cardeal Van Thuan, um cardeal vietnamita, chegou a pregar um dos encontros de quaresma da Semana Santa do Santo Padre, na época de João Paulo II. Ele ficou preso mais de 20 anos no Vietnã, porque achavam que ele era um enviado dos Estados Unidos, e o Vietnã estava envolvido com essa coisa de comunismo, e deixou ele preso lá, o bispo, e depois o Papa o fez cardeal. Lá tem uma história fantástica, não vai dar tempo de eu falar para vocês. Mas uma das coisas que ele falou na pregação dele para o Papa foi a seguinte: ele falou, como a tradição lá oriental, a gente lembra dos antepassados. Ele falou assim, meu pai sabia até 30 gerações antes dele quem era o pai, mãe, pai de quem, e assim por 30 gerações. Ele falou, meu pai andava 40 quilômetros para ir na missa, porque era católico. 40 quilômetros, que só tinha missa a 40 quilômetros. E aquela experiência fez com que ele escolhesse a vocação de servir a Deus, se tornou, não é, padre, bispo, cardeal, ficou preso mais de 20 anos. E ele sempre dizia, na pregação que ele faz ao Papa, que saber das gerações anteriores era muito importante, porque levava a compreender qual era o tamanho da libertação que Jesus fazia na vida dele. Nós não temos esse costume, e para nós é quase impossível, porque a grande maioria de nós só consegue lembrar até os italianos que vieram lá no navio, os japoneses que vieram ali na Segunda Guerra, os espanhóis que vieram também naquela época, os portugueses que chegaram primeiro, aqueles que são descendentes só de portugueses, acabam ainda talvez tendo alguma coisa a mais de lembrança. O resto nós não sabemos nada, nós nem sabemos se tem negro na nossa vida, se tem escravo, se tem índio, se não tem, sabemos pouquíssimo. A verdade é essa, porque somos um país colonizado de novo. Mas isso não significa que essas heranças não vieram, elas vieram, e muitas delas vieram com muitos problemas. Até porque não é fácil uma pessoa que está estabilizada, sair do seu país, entrar no navio, viajar mais de ano, numa situação super precária,
se a sua vida tivesse boa, né? Com raras exceções de alguns aventureiros, a maioria veio de lá porque precisava vir ou porque era obrigado a vir. Então nós sabemos muito bem que nós temos uma carga genética para ser liberta que exige muito do nosso comprometimento de oração. Pois é, a Bíblia fez questão de, ao tratar de Jesus, que era filho de Deus e filho de Maria, que era 100% Deus e 100% homem, fez questão de falar da sua genealogia. 2 evangelistas de forma especial, Mateus e Lucas, fazem questão de falarem da genealogia e de falarem sobre ela. Lucas até pode se entender um pouco mais, porque ele inclusive é o único que fala da infância de Jesus, ele é o único que narra as coisas que aconteceram com a Virgem Maria de forma mais longa. Os outros só falam o mínimo possível. E eu quero pegar e ler 2 versículos, um de Mateus e um de Lucas, para que a gente possa entender aonde eu quero chegar e aonde eu sei que o Espírito Santo quer chegar de libertação na nossa vida. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Vou parar aqui no versículo 2. Percebem que no título que Mateus dá, ele já coloca genealogia de Jesus Cristo. Parece coisa tola, mas não é. Ele já está dando o título que Jesus só vai receber depois que ele entregou a sua vida. Porque a palavra Christos, Christos do grego, ela significa o Messias, o Salvador, o enviado. Portanto, ele já começa o seu evangelho dizendo assim: eu quero falar de um tal Jesus que é o Salvador. E ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. E aí eu fico olhando que ele cita mais de 40 descendentes de Jesus, de José e de Maria. Ele poderia ter falado de muitos outros personagens, mas ele escolhe 2 para começar. Escolhe Abraão e escolhe Davi. Abraão, que vai aparecer lá no Gênesis, do meio lá para frente, como aquele que Deus convidou a largar sua terra, a largar o seu país, a largar sua etnia e sair para construir um novo povo. Aquele homem que junto com a sua esposa Sara eram estéreis, não tinham filhos, já tinham idade avançada, e Deus escolhe e diz: eu vou fazer um milagre na sua vida, por isso eu escolhi vocês 2, eu não escolhi 2 jovens, eu escolhi 2 idosos estéreis, para sair e irem caminhar para onde eu mandar, sem eles saberem para onde era. Pegaram uma parte dos rebanhos e saíram das terras de Ur e foram. E nós sabemos, os seus rebanhos se multiplicaram, ficaram tão grandes que quando Abraão saiu junto com seu irmão Ló, teve que separar de tanto que eles tinham. Mas Deus foi cumprindo o seu projeto. Portanto, Abraão era aquilo que a Bíblia chama ele, o pai da promessa. Então o que Mateus está fazendo? Ele está querendo dizer: este Jesus é o filho da promessa. Este Jesus é o filho de Deus. Este Jesus não é um homem qualquer, ele é alguém que foi escolhido por Deus para ser o filho de Abraão e o filho de Davi. Davi, o grande rei que conquista Jerusalém, que torna Jerusalém a cidade santa, e que Deus promete que da descendência dele haveria de vir aquele que regeria as nações. Portanto, Mateus escolheu uma genealogia para dizer que Jesus não era só humano, que Jesus era divino. Que Jesus era divino. E por que Mateus faz isso? Mateus faz isso para poder dizer que uma genealogia, uma vida que nós herdamos dos nossos pais, só tem
uma libertação se tiver uma ação divina. Que não dá para resolver todas estas coisas de forma humana. Se você quer experimentar na sua vida uma libertação poderosa, capaz de fazer com que os teus filhos, netos possam fazer escolhas por Jesus muito mais livres do que as que você foi capaz de fazer, não só sob opressão, não só porque aconteceram problemas na sua vida, não só porque passaram coisas difíceis, eles precisam estar mais livres. Se você não quer ver eles padecendo daquelas mesmas enfermidades ou daquelas mesmas catástrofes, acidentes e outras coisas que você passou, você precisa de uma ação divina, não uma ação humana só. Precisa que Deus haja. Precisa que Deus haja. Põe a mão no teu coração, fala: Senhor, você precisa agir profundamente. Aonde você tiver que chegar para realizar isso. Aonde você tiver que chegar para realizar isso, Senhor, nós queremos que você chegue. Fale para Deus, fale para Ele agir com o poder divino dEle, com o poder divino dEle. Olha só, quero pegar Lucas capítulo 3, versículo 23, e Lucas fala assim, prestem atenção, genealogia de Jesus. Como é que Mateus falou, para começar, o versículo 1 do capítulo 1 de Mateus? Quem lembra, fala para o teu irmão do lado. Ele falou: genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão e filho de Davi. Não foi isso que eu li para vocês? Repete para o irmão do lado. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como é que Lucas começa? Genealogia de Jesus. Percebe que Lucas não dá o título de Cristo. Lucas não faz uma lembrança de Abraão, que é o pai da promessa, e nem de Davi, que é o rei universal, que vai fazer com que nós possamos olhar para Jesus e ver nele profeta, sacerdote e rei. Lucas escolhe começar sua genealogia assim. Quer ver? Quando Jesus começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos, e era tido como filho de José, e aí ele vai fazendo todo o trabalho inverso, e termina como? Lá no versículo 38, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Percebem que Lucas usa muito mais personagens hereditários da história de Jesus, para não ir até Abraão, para ir até onde? Até Adão, até a história do Gênesis, até a história onde Deus cria o primeiro homem. O que ele quer dizer com isso, Lucas? Que Jesus era humano. Belisca quem está do teu lado e fala: tu és humano, você não é anjo, você não sai voando, você não é puro, você não é o super santo, você não tem uma auréola. Vê se tem alguém com auréola aí, vê se tem alguém com auréola. Não tem, porque a gente é humano, e a humanidade tem todas as fraquezas próprias da humanidade. Tudo que é humano, a gente experimenta. Vou perguntar para você: você tem fome de vez em quando? Fome? Assim, ficou sem comer, dá fome? Olha, tem fome, incrível. E tem coisa que quando você está com muita fome, que você gosta mais do que outras? Tem coisa que é mais gostosa, não tem? O que é que você gosta de comer? Carne, churrasco, eu não vou te falar, viu? A gente é humano, tem gosto, sente fome, sente sede, busca encontrar alguém na vida, tem atração pelos outros. Nós temos sonhos, queremos ser prósperos, não é verdade? Nós somos
humanos, ó, bate aí em você, vê se você não sente. Se você não estiver sentindo, vai procurar tratamento, que quando a gente não sente é lepra. Você sente porque você é humana. Por isso Lucas, ao contrário de Mateus, não quis olhar para o lado divino de Jesus. Ele quis ressaltar o lado humano de Jesus. E aí eu falo para vocês, as nossas fraquezas, as nossas heranças, as negativas, estas maldições que vivemos, elas são divinas ou humanas? Elas são divinas ou humanas? Humanas! Elas são humanas, e é por isso que ele vai até Adão. Adão caiu, no texto do Gênesis, se afasta de Deus, escuta a conversa da serpente, depois vem Sete. O Sete era bonzinho, porque ele não era nem Caim nem Abel, uma ova. Os filhos de Sete diziam que eles se vingavam dos seus inimigos 1000 vezes, então eles não eram bonzinhos coisa nenhuma, né? Uma vingança 1000 vezes mais forte. Então a gente vai encontrando toda esta fraqueza, para poder entender que os dois evangelistas estão dizendo, Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Na sua natureza humana, ele experimentou toda a corrupção da carne. Na sua natureza divina, ele experimentou todo o poder do seu Pai. Só que Jesus não caiu em nada. A gente não vê Jesus com gripe, a gente não vê Jesus com uma doença, a gente não vê Jesus de cama, a gente vê a sogra de Pedro de cama, a gente vê os outros Jesus, a gente não vê. A gente só vai ver ele depois sendo assassinado. Não é que é um assassinato que fizeram com ele. Então a gente vai entender que o divino é que liberta o humano. Se você quiser resolver todo esse processo de libertação só com teu esforço, só com médico, só com bons conselhos, só com psicologia, só com tudo isso, não vai dar. Veja, nosso psique precisa de restauração, os psicólogos são profissionais para isso, os psiquiatras, precisamos de remédio, os médicos estão aí para isso. Não é isso que eu estou dizendo, mas se você quer uma restauração profunda, até onde está os teus genes, o teu DNA, só o divino pode fazer isso. Só o divino. Se coisas já se manifestaram, doenças e outras coisas na sua vida, que você sabe que são heranças negativas, que são calamidades próprias de maldição, você vai orar para se libertar, você vai procurar tratamento, você vai procurar caminhos, porque elas já se manifestaram. Mas nós queremos ir mais profundo, para que elas não se repitam, nem na nossa vida e nem na vida dos outros. E as que se manifestaram, que nós possamos tratar e elas não voltem. E elas não voltem. E como é que eu faço para elas não voltarem? Eu tenho que cortar na raiz. Não é verdade? Se você tiver um pé de limão e arranca os limões, enquanto a raiz do pé for de limoeiro, vai continuar nascendo o quê? Limão. Então, eu vou cuidar do fruto que está dando, os frutos negativos, os frutos que precisam de libertação, eu vou cuidar e vou tratá-los. Com Deus e com aquilo que Deus nos dá de instrumentos humanos. Mas eu preciso da ação divina. Então eu preciso que as duas naturezas de Jesus hajam em mim. Que tanto a natureza divina de Jesus, por isso que eu preciso que Jesus venha morar em mim, mas não só um Jesus dos bons conselhos, que são importantes. Jesus não falou o sermão da montanha? Não falou um monte de coisa bonita? Jesus não ensinou um monte de coisa bonita? Ensinou ou não? Pergunta para o seu irmão, Jesus ensinou coisas bonitas? Claro, claro, claro. Os padres nos lembram muito disso. Os bons conselhos, as boas coisas. Isso é o humano restaurado de Jesus. Mas para agir no profundo, eu preciso do divino de Jesus. Senão, eu não consigo fazer isso acontecer. Junta teus dois dedos assim. Este é um símbolo cristão do 1º século, que significa as duas naturezas de Jesus.
divina e humana. Eu quero que você coloque esse dedo no teu coração. E fale para Jesus que você é humana, que você é humano. E por isso é natural que você tenha todas estas fraquezas humanas, cada um de nós diferentes. Cada um de nós diferentes. Mas que você precisa que a natureza divina de Jesus haja também na sua natureza humana. E fale com Jesus: eu preciso, Senhor. Eu preciso dessa libertação poderosa hoje. Que a ação divina aconteça agora no meu coração. E aí com esses 2 dedos você diga: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, nós te entregamos essa noite e te pedimos: protege a nossa casa, protege nossa família, quebra as maldições, derrama teu sangue precioso. Amém.